Alguém pela primeira vez na casa? Tem conhecimento da doutrina espírita? Hoje nós vamos trazer aqui a parábola dos talentos das minas. Por que talentos e minas? Porque essa parábola, dois evangelistas falam dela. Lucas fala das minas, fala dos talentos. Mateus das minas. Então, por isso nós vamos trazer os dois. Talento. Por que Jesus compara os talentos com dinheiro? Será que Jesus quer exaltar o dinheiro? Ele quer mostrar a importância desse dinheiro? Ou será que Jesus nos conhece tão bem, sabe que nós temos tanto apego, tanto amor ao dinheiro, que ele compara os talentos com o dinheiro para falar com a gente: olha, presta atenção, cuida dos seus talentos da mesma maneira como você cuida do seu dinheiro. Use o seu talento como você gosta de usar o seu dinheiro. É por isso que Jesus faz essa comparação. Vou chamar a nossa atenção. E eu pergunto: quais são os nossos talentos? O que é que nós estamos fazendo com esses talentos? Eu pergunto para vocês: se Jesus perguntar para você agora, nesse instante, o que é que você está fazendo com os talentos que você recebeu, qual seria a sua resposta? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando a gente vê aqui na parábola, a gente vem trazendo aqui a parte moral. Mas não é só a parte moral. Talento é tudo aquilo que nós recebemos para que nessa encarnação a gente vá trabalhando para chegar à nossa perfeição. Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual a profissão de vocês? Vocês estão exercendo a função de vocês da maneira correta, da maneira que tem que ser, ou vocês estão fazendo de qualquer jeito, tocado, pensando no dinheiro, não estão nem aí para a sua tarefa? Porque, independente de qual seja a sua tarefa, que você seja um faxineiro, faça a sua faxina da melhor maneira possível, como você faria na sua casa. Não faça a faxina tocada, porque não é na sua casa, porque não é para você, não, porque você vai responder por isso. Todos os nossos atos, todas as nossas ações são anotadas numa ficha do plano espiritual. Porque quando eu vim aqui, quando eu chego aqui, se eu sou um faxineiro, lá eu pedi para vir faxineiro. Lá eu me comprometi a vir aqui ser o melhor faxineiro que eu posso. Aí eu chego aqui, o que eu faço? Meu salário é pouco, está pagando pouco, sacar isso aqui não é meu. Vou fazer de qualquer jeito. Aí eu sou enfermeiro. Em vez de eu tratar do meu paciente, com o maior carinho, porque a pessoa está aqui no hospital sofrendo, aí o que eu faço? Trato como se fosse um qualquer um. Não estou nem ainda da minha família, o problema é dele, estou sofrendo, azar é dele. Só que eu esqueço que fui eu que pedi para estar aqui. Eu pedi para ser enfermeiro. Eu pedi para ser médico, advogado, seja o que for. Nós pedimos, estudamos, preparamos lá para fazer a prova aqui. Quando chegamos aqui, metemos os pés pelas mãos. Só que nós achamos que fica impune, não fica. Porque quando você chegar lá, eles forem pegar a sua ficha para tudo que você fez. André Luiz, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi médico. André Luiz atendeu 6.000 pessoas de graça. Mas não foi de bom grado. Porque a secretária dele marcava, porque a mãe dele pedia. Quando ele chega no plano espiritual, todo se achando que ele era médico, que ele conhecia pessoas que tinham poder, políticos, eles mostram para ele que lá ele não servia para ser um enfermeiro. Ele servia para ir lá limpar chão, limpar vômito daqueles recém-chegados. Aí quando ele vai falar, muito gentilmente o irmão vai e puxa a ficha. Fala aqui, aqui fala, você atendeu 6.000 pessoas, mas você não atendeu de bom grado. Você atendeu porque a sua secretária pediu, porque a sua mãe pediu, mas não foi porque você quis. E dessas 6.000 pessoas, 600 pessoas estão nos planos superiores orando, pedindo, intercedendo por você. Então, meus amigos, façam a sua tarefa da melhor maneira possível, porque você é responsável por ela e você vai ser cobrado por ela. Todos os
desvios de conduta que você tiver na sua profissão, pode ter certeza, está anotado lá. Não pensa você que fica impune que não fica, não. A gente vai cair na lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Então vamos lá. Esta palavra exprime os deveres que nos tocam do desempenho das nossas tarefas, sejam elas de natureza material, moral ou espiritual. Essa parábola dos talentos das minas está em Lucas capítulo 19, versículos 12 a 27, Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Todos nós somos filhos de Deus e o Pai reparte com todos nós igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. Deus nos conhece, Ele sabe a nossa capacidade. Ele não vai dar além daquilo que a gente pode. Ele vai nos dar a medida certa. A uns Ele dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais. E finalmente, a outros Ele concede todas essas dádivas reunidas. Não adianta a gente querer ter aquilo que a gente não consegue ter. Você só vai ter aquilo que Deus sabe que você dá conta. O que você não dá conta, não adianta pedir que você não vai conseguir, não. De modo que uns têm 5 talentos, outros 2, outros 1. Ou então, um tem 10 minas, outros 5, outras 2. Não há privilégios nem exclusões para Deus. Se cada um de nós conscientizasse do que possui e cuidasse dos seus dons, se agisse de acordo com os preceitos da lei divina, não haveria razão de se queixar da sorte, de clamar contra a má situação em que se acha. É aquilo que eu falei, se todos nós pegarmos os nossos talentos e fizermos de acordo com as leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, desejar para o outro o que eu quero para mim, não haveria tanto sofrimento como tem. Se nós sofremos é por nossa culpa. Todos somos depositários fiéis dos talentos de Deus. Até aqueles que se julgam miseráveis, que mendigam a caridade pública, se observasse as suas aptidões, essas que trazem ocultas do seu íntimo, veriam que não são tão desgraçados como pensam. Aquelas pessoas, né, que não tem nada, às vezes a gente acha que não tem nada, mas se elas voltassem para dentro delas, parassem de se vitimizar, porque o nosso maior erro é que nós sempre somos vítimas. A gente já vê que nós temos potencial, basta querer. Deus deu um dom para cada um de nós. O que nós temos que fazer? Fundo na sua alma, buscar esse talento, buscar esse dom, trabalhar esse dom para que você possa colocar para fora e seguir a sua vida. Mas o que a gente faz? A preguiça não deixa. Aí estou vítima, se eu coitadinho, nasci pobre, meu outro vai nascer rico, o outro tem tudo, eu não tenho nada, ele pode ter, eu não tenho, mas eu não tenho porque eu quero. Porque se eu batalhar, se eu correr atrás, se eu for uma pessoa correta, se eu for uma pessoa que eu luto, que eu me vinculo ao bem, eu posso tudo, eu consigo tudo. E Jesus foi claro, o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, o que a gente faz? Quando a gente começa a subir uma escalazinha, vem o orgulho, vem a vaidade, vem o egoísmo, a gente só quer para mim, para os outros não. Isso não agrada a Deus. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então nós temos que começar a trabalhar isso dentro de nós. Esse homem velho que a gente traz aí há anos, há milênios, vamos começar a colocar esse homem velho para fora. Todos trazemos a este mundo talentos para garantir não só o presente, mas a situação futura. O mundo não é uma instância onde viemos para fazer aquisições, provisões para construirmos e abastecermos o nosso futuro. Não estamos a passeio nessa instância. Aqui não é lugar de passeio não, gente. Aqui é lugar de trabalhar. Aqui é lugar de luta. Aqui é lugar de conquista. E essas conquistas são nossas. Nós todos temos direito a ter tudo. Basta
basta que nós comecemos a entender isso e buscar. Se eu quero, eu tenho que correr atrás. Porque nem tem aquele velho que eles dizem muito, né? Do céu só cai chuva. Porque às vezes eu quero, mas eu não faço nada, não movo uma palha para conseguir o que eu quero. Estou lá sentado, ajoelhado, rezando. Gente, pelo amor de Deus, Deus é ação. Nós temos que ter ação. A fé é ação. O amor é ação. Tudo é ação. Jesus não morreu de braço cruzado, não, morreu de braço aberto. E nós queremos de braço cruzado conseguir tudo. Está na hora da gente começar a pensar nisso. Vamos parar de ficar olhando o que o outro tem, preocupar com o que eu posso ter. Se o outro tem, se ele chegou onde ele chegou, porque ele soube trabalhar os talentos que ele recebeu. Se eu fizer o mesmo, eu posso chegar. Agora, se eu ficar aqui só olhando o que o outro tem, braço cruzado esperando cair do céu, não vou sair do lugar nunca. Todos nós nos encontramos no campo das oportunidades abençoadas para exercitarmos os nossos talentos, as nossas aptidões e crescermos aos impositivos da lei do progresso que nos arremessa ao infinito. O infinito é para que nós viemos aqui, para progredir, para chegarmos à perfeição. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas para atingirmos a perfeição. Mas para que a gente atinja essa perfeição, nós precisamos nos mover. Nós temos que usar os dons que Ele nos deu para a gente conseguir chegar. Então, não só os dons morais que são principais, porque quando eu consigo atingir, consigo achar esses dons morais, trabalhar, exteriorizar, tudo fica mais fácil para mim. Mas enquanto eu não consigo isso, aqueles talentos que eu tenho aqui, que seja a minha profissão, a minha vocação, vamos exercitar da melhor maneira possível. Nosso maior modelo e guia, Jesus, vamos fazer como Jesus. Jesus veio aqui, viveu amor. Ele veio aqui ensinar o amor. O talento dele é o amor. Nós precisamos fazer o mesmo. Fazer o que ele fez. Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Façam o que eu fiz, da maneira como eu fiz, que vocês chegam ao Pai. Eu sempre falo com as pessoas, nunca pegue uma tarefa 50%. Ou pegue 100% ou não pegue. Serviço meia boca não adianta não. Fazer, faz bem feito. Se prepara, estuda, coloca em ação. Tem não sei se vocês já ouviram, tem uma historinha aí. O homem, ele trabalhava numa empresa como pedreiro. E ele ia aposentar. Aí, ele já doido para aposentar, para ficar livre, o patrão chega perto dele e fala, olha, eu preciso que você me faça o último favor. Vai ser o último, depois desse você pode conceder a aposentadoria. Eu quero que você faça uma casa para mim. Se você faça essa casa. Esse homem vai, pega os piores materiais, trabalha da melhor maneira possível, faz tudo tocar, finalmente ele termina a casa. Quando ele termina a casa, o chefe dele pega a chave e entrega para ele. Esse é o meu presente para você. Aí ele pega e pensa, né? Poxa, por que eu não sabia que era para mim? Eu teria feito tudo diferente. Olha a lei de causa e efeito aí, ó. Se ele fosse um bom pedreiro, que ele fosse comprometido com a profissão, o que ele teria feito? Usado os melhores materiais e feito a melhor construção. Mas ele agiu ao contrário e a casa era para ele. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com o que nós fazemos, porque um dia volta. E volta com uma intensidade muito maior do que foi. Então, quando você, médico, enfermeiro, professor, faxineiro, trabalhe da melhor maneira possível. Não faça o seu serviço tocado. Lembra que aquilo vai voltar para você depois. Vamos começar aqui a palavra. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota
a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Aqui, os evangelistas nos falam de um certo homem nobre que partiu para uma terra distante. Esse homem é Jesus. E eles falam aqui também que partiu por uma terra remota. Quando a gente fala partiu por uma terra remota, quer dizer, partiu para longe de alguém, longe de alguma coisa. Aqui, Jesus quer chamar a nossa atenção para nós mesmos, o nosso coração distante de Deus, o nosso distanciamento de Deus. Por quê? Apego, vício, as paixões desregradas que nós temos. Isto nos afasta de Deus. E hoje eu pergunto para vocês, como é que nós estamos? Nós não estamos um tanto distanciados de Deus? Do amor dele, da sua verdade? A terra dos nossos corações está muito longe dessa união definitiva que Deus aguarda da gente. E Ele, como Pai maravilhoso, Ele distribui para a gente os dons, as oportunidades que estarão sempre de acordo com a capacidade de cada um, com a nossa evolução moral. Deus é Pai. Ele ama. Ele nos dá oportunidades. Ele quer o melhor para a gente. Mas o que nós queremos para nós? As facilidades do mundo. Porque para a gente, as coisas... Eu sempre falo isso, gente. Para nós, as coisas de Deus são chatas. São cansativas. As coisas do mundo são maravilhosas. Outro dia, quando eu estive aqui, eu comentei. Nós temos um programa de rádio e criamos um canal, o Cristo Consolador. Já tem 1 ano e 2 meses esse canal. Nós temos 167 inscritos nesse canal. Mas, se fosse um canal de banalidade, de fofoca, de falar de vida dos outros, de mostrar nudez, de mostrar pornografia, nós teríamos milhões de pessoas inscritas nesse canal. Nós só lembramos de Deus, de Jesus, de Maria, quando a dor bate na nossa porta, aí a gente lembra que eles existem. Outro dia a Tatiana Xavier falou uma coisa muito interessante. Nós comemos açúcar. Aí precisa ficar diabético para você poder parar de comer o açúcar. Nós procuramos a eternidade. Aí quando a gente começa a sentir o peso, a gente começa a reclamar contra Deus e a blasfema contra Deus. Então, vamos começar a nos unir ao Criador. Vamos começar a buscar coisas que edifiquem a nossa vida, se nós queremos atingir a perfeição, que Ele nos criou para ser perfeitos. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, 10 talentos e disse-lhes: negociai até que eu venha. As minas e os talentos foram distribuídos entre os servos para que com eles pudessem negociar, exercitar as suas capacidades, suas possibilidades e produzir abundância. São os recursos que recebemos do Pai para a nossa evolução. Até que eu venha, aqui ele fala, né? A negociar até que eu venha. Quando fala aqui que Jesus vai voltar em um tempo futuro, gente, não quer dizer que Jesus vai voltar em pessoa, não. Essa volta de Jesus que ele fala aqui está no íntimo de cada um, na nossa consciência consciencial. Não é uma volta física. É o momento em que os valores da nossa mente passam por uma avaliação criteriosa e consciencial. É quando nós avaliamos o nosso desempenho, ouvimos a nossa consciência indagar: o que é que eu fiz com os talentos que eu recebi? Qual a aplicação que eu dei a eles? O que é que eu tenho feito com o patrimônio que Deus me confiou?
E o que é pior? Quando nós desperdiçamos o nosso tempo, quando nós recuamos diante das oportunidades, por medo ou por outras razões, esse medo, essas outras razões, esse distanciamento é o aguilhão, é a ponta perfurante da nossa consciência atormentada, e é esse processo de consciência atormentada que quer dizer até que eu venha. Jesus veio, está aqui, ó, é a sua consciência te cobrando, que a nossa consciência cobra 24 horas os nossos atos, as nossas ações. Todas as vezes que eu estou vinculado ao bem, que eu faço o bem, a minha consciência não me cobra isso não. Porque eu estou com consciência tranquila. Mas todas as vezes que eu uso o meu talento para o mal, que eu faço mal, que eu prejudico alguém, a minha consciência me cobra. É Jesus que está me cobrando. Por isso que muitas vezes quando eu faço as perguntas aqui, eu falo, não é para mim que vocês estão respondendo, é para Jesus. Então, toda vez, tenha isso em mente, que você, no exercício da sua função, que você escolheu, faz mal feito, faz de qualquer jeito, a sua consciência cobra de você. Porque você lá no plano espiritual escolheu vir para fazer o que você está fazendo. Se você está fazendo mal feito, a sua consciência vai te cobrar. É Jesus cobrando de vocês. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui, esses concidadãos, somos nós. Somos nós. Quando nós não queremos estabelecer o reino de Deus em nós, quando nós não queremos estabelecer o amor dentro de nós, quando nós não queremos pôr para dentro da nossa porta as coisas de Deus, mas escancaramos as nossas portas para as coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Hoje eu fico triste de ver, eu tenho uma sobrinha de 2 aninhos. Tem brinquedo até lá para brincar. Mas para ficar livre, a menina não dá trabalho, senta na cadeirinha, liga o celular e põe ela para ficar vendo o celular o tempo todo. Uma criança de 2 anos. Isso aí, gente, é o que os pais fazem hoje para ficar livre dos filhos, dá um celular, liga um videozinho para ele ver, depois reclamam. Quando chega lá na frente, não tem amor dos filhos. Uai, como é que eu posso ter amor se eu não tenho amor para meus filhos? Uai, os filhos, que os filhos têm que fazer? Chega lá no final, que seu pai ficar idoso, dá um celular para ele. Não foi o que você deu para mim quando eu precisei de você? Então toma agora para você o que você me deu. Aí quem faz? Reclama. Você chega lá no asilo, está todo mundo reclamando. Mas vai fazer o levantamento da vida de cada um daqueles, vai ver o que eles fizeram para estar ali. É certo? Não. Eles deveriam estar na casa deles, com os filhos cuidando. Mas em muitos casos, o que a gente vê é isso. Não semeou, não plantou. Vai colher o quê, gente? Ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó, ser tio, tudo é um talento que nós temos. É nosso dever usar esse talento da melhor maneira possível. Se você não está preparado para ser pai, se prepare primeiro para depois ser. Mas ter um filho para ficar livre dele, dar um celular, pelo amor de Deus. Quando você chegar do lado de lá, não vou perguntar para você o que você deu para o seu filho, não. O que você fez com os filhos que eu te confiei? É isso. É um talento desperdiçado. Você está desperdiçando um talento seu. Você veio aqui para amar o seu marido, para amar a sua esposa, para amar o seu filho, para dar amor. Não é para dar celular, não. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Aqui chegou o momento da prestação de contas. É aquele momento em que a gente vai ver se os valores foram fixados. É quando a nossa consciência vai se deparar com a realidade.
é quando nós vamos fazer aquela viagem para dentro de nós para ver o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos. É o momento do pranto e do ranger de dentes que Jesus fala. Porque aqui é a hora derradeira, como eles falam, né? Não tem para onde correr. Aqui é a hora em que a minha consciência vai ver o que realmente eu fiz. Eu coloquei em prática tudo aquilo, eu fiz da melhor maneira possível. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. As primeiras minas são do Senhor. As outras foram produzidas pelo servo. São, portanto, as suas obras. Aquilo que ele tem de seu. Foi um bom negociante, por isso, mais lhe será dado. Criou por sua atitude positiva o mérito que fez justo. Ele recebeu 10 talentos e devolveu mais 20 para ele. Ele trabalhou os talentos. Essas conquistas são dele. Porque ele recebeu o dom, trabalhou o dom, fez esse dom florescer, frutificar e colheu os frutos. E esses frutos que ele colheu são dele. Ninguém tira. Ele vai levar isso para as encarnações futuras. Foi um bom negociante, ele soube administrar os dons que Deus deu para ele. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Todo aquele que aproveita bem as oportunidades que lhe são concedidas, extraindo do aprendizado o melhor que a experiência oferece, está simbolizado por este servo bom e fiel. Todos nós viemos a este mundo, trazendo em nossa bagagem individual as provisões necessárias, os recursos que necessitamos para a nossa jornada rumo ao progresso espiritual. Ninguém pode dizer que veio desprovido desses talentos. Todos nós somos amparados pelo amor incondicional de Deus. Todos nós estamos preparados para dar bons frutos, do rico ao mais pobre. Se isso não ocorre, não é por culpa de Deus, nem do destino, mas por nossa negligência, por nós malbaratarmos aquilo que recebemos, não darmos valor àquilo que recebemos. A evolução humana se dá pelo esforço empreendido para vencermos as nossas limitações. Assim acumulamos saldo positivo e os rendimentos desse trabalho árduo é que nos faz conquistarmos a felicidade que ninguém pode nos tirar. O nosso patrimônio intransferível e irrevogável que fizemos por merecer. É a conquista do reino de Deus, a nossa atitude positiva que nos dá autoridade moral. Quando você trabalha bem, quando você consegue fazer com que esses talentos dê frutos, essa conquista é sua. Você se torna feliz, porque dever cumprido, eu consegui fazer aquilo que eu me prometi a vir aqui fazer, e eu fiz com louvor. E isso é seu. Porque quando você adquire virtudes, quando essas virtudes começam a ser uma virtude, uma coisa sua, não é forçado. Você é bom porque você é bom, não é porque você quer aparecer para os outros que você é bom. Você conquistou essa virtude, ela é sua. Nas suas próximas encarnações, isso é seu. O seu espírito, você vai ser uma pessoa assim, como o Chico foi, como Madre Teresa foi, como a irmã Dulce foi. Porque essas virtudes eles receberam, adquiriram, trabalharam, e elas fez parte do espírito deles. Eles conseguiram vencer. Eles pegaram as chagas morais e conseguiram vencer essas chagas morais, trocaram elas por virtudes. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, e a este também, ser tu também sobre 5 cidades. Como seria bom, né, se todos nós fôssemos assim, né? Produzíssemos de acordo com aquilo que recebemos. Caimar Schuppel,
ele comenta: todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para bons e maus, descer as chuvas para os justos e injustos, mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem o demérito e são responsáveis pela falta de obediência de seus sagrados deveres. Então, todas as vezes que eu faço a vontade do Pai, que eu consigo trabalhar as minhas virtudes, que eu consigo trabalhar o amor, que eu estou envolvido no amor, eu estou de acordo com as vontades do Pai. Mas quando eu negligencio isso, eu vou cair na lei de causa e efeito. Porque eu recebi o dom que todo mundo recebeu. Os dois conseguiram trabalhar, eu não. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o dinheiro no banco, para que, vindo eu, o exigisse com juros? O que adianta eu receber um dom e guardar aquele dom? O que adianta eu pegar uma lâmpada e, em vez de colocar em cima do alqueire, eu colocar debaixo de uma mesa? Não adianta nada. Não está tendo serventia nenhuma. Talento foi dado para a gente trabalhar, para a gente poder fazer ele frutificar. Se eu pego esse talento e guardo, não tem valor nenhum. Esse dinheiro simboliza o conhecimento. Todos os recursos materiais e espirituais que nos chegam para auxiliar no nosso progresso, preciosidades que devem ser utilizadas com sabedoria e não com luxúria e insensatez, desregramento, mas valorizando o que é verdadeiro, útil e bom. A gente fala que a prova mais difícil que tem é a prova da riqueza e a prova da beleza. São as duas mais difíceis, as mais se perdem. Ter dinheiro é muito bom, desde que eu saiba usar o dinheiro. Desde que eu use aquele dinheiro não só em meu proveito, mas em proveito de todos à minha volta. Criando oportunidades. É isso que é trabalhar o talento. Ter beleza é ótimo, quando você usa a sua beleza de uma maneira correta. Mas o que eu vejo aí hoje, uma vulgarização da beleza. As pessoas estão vulgarizando. Quanto mais bonita a pessoa é, mais vulgar ela se torna, infelizmente. Estão desperdiçando talentos. São esses servos aqui, ó, que pegam o talento e guardam. Não trabalha esse talento. Talento não foi feito para ser guardado. Talento foi feito para ser exercitado, trabalhado, melhorado. É isso que Jesus espera da gente. Não adianta nada você ser o melhor médico do país, mas você não exerce a sua profissão por amor. Você exerce a sua profissão por seu ego. E o que é pior, nós temos o péssimo hábito, de massagear o ego dessas pessoas. Nós ajudamos, auxiliamos essas pessoas a se perderem. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disseram-lhes eles: Senhor, eles têm 10 minas. Quem não faz bom uso da sua liberdade acaba por perdê-la, pela aplicação da lei de causa e efeito, que a cerceia, restringindo a ação da criatura e educando-a na direção das alturas corretas, ensinando-a a melhor discernir e optar pelos caminhos que deve andar.
Quem pratica o bem, muitos lhe será confiado. Uma encarnação, meus irmãos, é um bem precioso, de valor imensurável, com sua gama de benefícios para o espírito em evolução. Portanto, o bom proveito que se extrai dessa maravilha, dessa ocasião, será em qualquer parte do universo onde estejamos, o nosso advogado de defesa perante os tribunais da Justiça Suprema. Nós temos que aproveitar essa encarnação da melhor maneira possível. É a oportunidade que a gente tem. E tudo aquilo que nós conquistarmos de bom nessa encarnação vai abrir as portas para a gente em qualquer mundo que a gente for. Vai fazer com que a gente seja bem recebido onde nós formos. Porque nós conseguimos trabalhar bem aqui. Nós estamos aí perto da regeneração. Mas o que nós estamos fazendo para essa regeneração? Nós estamos trabalhando os nossos talentos para a gente poder estar lá, a porta da regeneração está aberta para nós? Ou nós estamos malbaratando, nós estamos escondendo num lenço os nossos talentos, aí quando a gente vai para o chupão vai reclamar. Que é para o chupão que nós vamos. E lá no chupão não vai ser bom igual o planeta Terra, não. Eu tenho certeza que ela vai ser bem pior, porque ela não vai ter nada. E eu fui para lá para poder ajudar lá a se tornar um pouquinho parecido com a Terra. Se aqui está ruim, imagina lá. Então não é melhor ir para um mundo melhor? Não é melhor ir para um mundo regenerado? Então começa agora. Começa a dar um bom dia sincero para a pessoa, um sorriso, um abraço. Começa a parar de falar mal da vida dos outros, para de tomar conta da vida da sua vizinha, vai tomar conta da sua. Vida dos outros é vida dos outros, a vida sua é vida sua. Eu não vim aqui para consertar ninguém, eu vim aqui para me consertar. Nós viemos aqui para isso. Cada um é responsável por seus atos e suas ações. Mas o que a gente faz? A gente vigia a vida dos outros o dia inteiro. Esquece da nossa, só que a gente esquece que tem alguém vigiando a nossa também. Então vamos começar a trabalhar isso. Vamos começar a mudar os nossos atos, as nossas ações. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Nada mais justo do que recompensar o servo fiel pelo trabalho efetivado. A fidelidade ao cumprimento dos deveres nos credencia a recebermos galardão que nos está reservado pela lei do mérito. O mal sofrerá os efeitos danosos da sua negligência, pois não terá mérito diante de Deus. Pois não trabalhou, desperdiçou seu tempo, desprezando os recursos recebidos. Então, toda a sua ação que estiver vinculada ao bem, você está recebendo um galardão. Você está quites com a lei de Deus. Mas de todas as suas ações no mal, você está se afastando. Você está provocando para você dor e sofrimento. Você está buscando para você a expressão até o que tem será tirado significa que todos nós temos o nosso acervo valores bons em nossas conquistas, mas na estrada da vida arrastamos vícios milenares que nos prejudicam muito no que diz respeito à obra que nos foi confiada. Então, é justo que esses valores em decadência que trazemos em nosso coração sejam tomados, mas não por Deus nem por Jesus, pela lei de causa e efeito, é que vem sanear com o tempo dentro das reencarnações sucessivas, promovendo a transformação, a quitação dos débitos. Então, tudo o que nós fazemos de mal, esse mal, gente, ainda está dentro de nós. Somos espíritos milenares. Estamos juntando, trabalhando para conseguir tirar esse mal da gente. Mas todo mal que nós fazemos a alguém, nós não estamos fazendo mal a ninguém, estamos fazendo mal a nós mesmos. Por quê? Vamos cair naquela lei de causa e efeito. Se eu fiz, eu tenho que consertar. E vai ser em sucessivas reencarnações. Enquanto eu não conseguir quitar os meus débitos, enquanto eu não conseguir consertar o que eu fiz, eu vou renascer, eu vou vir novamente. E agora só vou falar com vocês, aproveitem enquanto vocês estão hoje. Está difícil para voltar, que a fila lá está grande. E aqui está difícil, porque hoje em dia, a maior parte das pessoas que estão casando não querem filhos, não.
Está muito difícil. Lá tem espírito, lá daria tudo para estar aqui no seu lugar. Faria tudo para estar aqui. E você aqui, malbaratando a oportunidade que você tem. Malbaratando a encarnação que você tem. E não se esqueça, todos nós viemos com prazo de validade. Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Então aproveita agora, hoje, no momento. Não deixe para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Forte isso, né? Jesus falava matar. Mas vamos entender o que ele quis dizer? Quem são esses inimigos de Jesus? As nossas atitudes erradas, inconvenientes, que conspiram contra a nossa felicidade, matando os mais novos impulsos de ascensão às luzes da felicidade. Todo esse império será mais cedo ou mais tarde trazido à luz da verdade, para que em destruição seja sacrificado. Isso aqui, gente, vem falar das nossas chagas morais, das nossas imperfeições que nós chamamos de homem velho. Esse homem velho, essas atitudes erradas nossas, elas têm que morrer. Elas têm que acabar para que o homem novo entre na gente, para que as virtudes entrem, falem mais alto. Mas isso aqui não é Jesus, não é Deus que vai tirar da gente. Somos nós mesmos que temos que tirar da gente. Temos que matar isso dentro da gente. Eu sempre falo que nós temos um lobo bom e um lobo mau. Qual que alimentamos mais? Vamos passar a alimentar o lobo bom mais vezes? Melhor? Porque o lobo mau, a gente está alimentando toda hora, todo instante, todo minuto. E é esse lobo mau que nós temos que matar. Para que esse lobo bom assuma o controle da embarcação. Como diz, né, o velho adágio, rei morto, rei posto. Morre o homem velho, nasce o homem novo. E aqui, numa das nossas imperfeições, uma coisa que a gente faz muito, gente, é o endeusamento dos homens e não de Deus. Hoje, a gente vê uma série de doutrinas que eles estão criando que valorizam mais o homem do que Deus. Eu hoje vejo muitas doutrinas que o Evangelho de Jesus fica da porta para fora. Eu vejo muitas pessoas hoje endeusando homens em todas as religiões. Que é o sujo falando mal lavado. E hoje, né, a doutrina espírita também. Valorizam-se palestrantes famosos, aquelas pessoas famosas endeusam essas pessoas. E nós, sempre eu chamo a atenção das pessoas, nunca venham a uma casa espírita pelo palestrante. Venham pela mensagem que ele traz. Venham pelo Evangelho, porque quem vai salvar vocês é o Evangelho. Não é o palestrante. Eu não vou salvar vocês, não. Porque se eu estou aqui na frente falando, eu sou muito mais endividado do que vocês. Pode ter certeza que eu tenho muito mais dívidas do que vocês. Estou aqui resgatando as minhas dívidas. Porque quando eu chego para falar com um monte de pessoas que eu nunca vi, pode ter certeza. O acaso não existe. Se eu estou falando que hoje vocês vieram me ouvir, porque algum vínculo eu tenho com vocês. Algum acerto de contas nós estamos tendo aqui agora. E quando a gente começa a endeusar o homem, a gente está massageando o ego. E muitas vezes, isso, se a pessoa está aqui na frente falando, se ela não tiver controle, se ela não tiver uma vocação para aquilo que ela faz, vinculada ao bem, vinculada ao Cristo, ela se perde. E a gente pode estar ajudando aquela pessoa a perder uma encarnação. Então, venham pelo Evangelho, que vai salvar. O caminho é o Evangelho. Quando Jesus falou que ele prepararia para a gente, mas que ele mandaria o Consolador, ele mandou. Porque o Consolador é o Evangelho. O Evangelho é o Consolador prometido por Cristo.
O Evangelho é para todos. Mas veio uma doutrina esclarecedora. Veio uma doutrina que descortinar esse véu. Veio uma doutrina para trazer esse Evangelho do Cristo de uma maneira que qualquer pessoa que lê possa entender. Porque o que a doutrina espírita traz para a gente é isso. Não existe Evangelho segundo o Espiritismo. Existe Evangelho. Falamos Evangelho segundo o Espiritismo porque somos espíritas. E esse Evangelho está na codificação de Kardec. Não existe espírita kardecista, existe espírita. Kardec simplesmente, o que ele fez? Ele pegou, estudou, juntou, reuniu, codificou e lançou os livros. Mas não existe kardecismo, existe espiritismo. Quando te perguntar, você é espírita? Sim, eu sou espírita. Não falem que eu sou espírita kardecista, não. Não existe espírita kardecista. Kardec é o codificador da doutrina espírita. Nós somos espíritas. Seguimos, sim, a codificação de Allan Kardec. E o que eu mais vejo hoje, né, porque hoje, graças a Deus, nós ainda falamos que somos espíritas, né? Há uns anos atrás nós falávamos de jeito, nós tínhamos medo de falar que é espírita, por quê? Espírita é macumbeiro. Espírita é aquele lá que bebe sangue, que mata menininho, né, que infelizmente as pessoas julgam sem conhecer. Hoje, graças a Deus, o espiritismo já é considerado uma religião, já está lá no censo, as pessoas quando baixam na sua porta no censo, você não tem vergonha de falar que é. Às vezes a pessoa fala baixinho, né? Com medo das pessoas de perto ouvir. Não tem medo não, gente. Pode falar, eu sou espírita. Não tenha medo de falar não. E quando alguém te perguntar, né, vamos lá, assistir uma palestra? Vamos lá ver o que acontece lá. Não julga sem conhecer. Porque somos julgados sem conhecer. Aí quando vem e vê, mas é isso? Isso tem na minha igreja, para dizer, claro. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre e manda uma pessoa evangélica, católica, ler. E vai falar para vocês, mas isso aí tem na Bíblia. Para dizer, claro, vou tirar da Bíblia. Mas isso aí, nós fazemos, nós julgamos, nós pré-julgamos as pessoas. Nós temos esse péssimo hábito. Nós apontamos os defeitos dos outros, nós achamos os outros feios, gordo, magro. Mas, gente, de nós? A gente se olha no espelho, quem nós somos? Então, o talento que aqui Deus quer que a gente exteriorize são as nossas virtudes, amor, caridade. É isso que Ele quer que a gente exteriorize. E Ele quer que a gente esconda orgulho, vaidade, egoísmo. Porque isso aí, gente, nós mostramos a todo instante. Por que nós não temos vergonha? Nós temos vergonha de falar que somos. Mas nós colocamos para fora a todo instante. Eu sou melhor do que ela, eu sou mais bonito que ele, eu sou mais inteligente que ele. Sempre eu sou. Mas se já prestar atenção, nós nunca apontamos um dedo para achar naquela pessoa uma virtude. Certa vez, Jesus, diante de uma carniça, onde todos os apóstolos viam mau cheiro, ele viu o dente bom. Será por quê? Porque os apóstolos ainda tinham podridão dentro deles, Jesus não tinha. A gente só vê no outro aquilo que a gente tem dentro de nós. A gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem, porque o outro é nosso espelho. Ele está refletindo para a gente o que eu sou. Tudo, tenho a certeza disso. Tudo o que incomoda vocês no outro é porque você tem dentro de você. Se você não tivesse, não te incomodava. Então, a partir de hoje, comecem a trabalhar esse talento, o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Jesus trouxe isso para a gente. E lembra, seus atos e suas ações estão aqui, na sua consciência. Estão anotados no plano espiritual numa ficha extensa. Que a qualquer momento você pode recorrer a essa ficha. Quando você chegar lá, que você fizer uma reclamaçãozinha,
Vai chegar um e falar, espera aí, deixa eu pegar a sua ficha. Na hora que ele pega a sua ficha, que você vê, é o que ele começa, não, para parar, chega, quero mais não. Sabe por quê? Na nossa ficha tem mais erros do que acertos. Porque nós ainda erramos muito porque nós estamos trabalhando de uma maneira errada os dons que nós recebemos. Porque se nós estivéssemos trabalhando os dons dentro do que a lei de Deus ensina, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada. Se nós conseguíssemos colocar 1% do Evangelho em prática, isso aqui seria o melhor lugar para se viver. Se eu tivesse a hombridade de ir lá fazer uma compra, receber um troco errado, voltar e falar, você me deu o que errado, você me deu a mais. Eu faço isso. Ah, me deu, né? Foi no bolso. Aí amanhã eu vou lá, perco minha carteira, perco o dinheiro meu. Nossa, meu Deus. E o dinheiro que você desfalcou para o outro? Quando eu aponto um dedo para uma pessoa, 1 para a pessoa, 3 para mim, para cima. O de cima, consciência. E a sua consciência vai te cobrar. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Mundo de provas e expiações. Aqui não tem santo, aqui tem devedores. Aqui não tem coitadinho, não. Porque se você for examinar o que você está passando, pode ter certeza, fruto das suas escolhas erradas. Fruto das suas sementes erradas. Você descuidou do seu jardim, deixou o mato crescer. Então nós temos que começar agora para frente. Espero ter podido trazer para vocês um pouquinho, né, sobre o que Jesus quis trazer com essa parábola, esses talentos. Que vocês agora entendam que os talentos que nós recebemos não são só os talentos morais, mas as nossas profissões são os nossos talentos. São elas que vão fazer com que a gente vai evoluir. Vamos fazer da melhor maneira possível. Comece a pensar, como é que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse aqui agora? Olha para o seu irmão que está sofrendo com amor, como Jesus olhou, como Jesus pegou lá o leproso, como Jesus curou a mulher hemorroíça. Ele nunca fez distinção. Nunca trate uma pessoa porque ela tem uma condição financeira melhor do que uma pessoa que não tem. Porque muitas vezes aquela pessoa que não tem uma elevação moral muito maior do que você. Quando você chegar lá, você vai ver que ele é muito mais superior do que você. Lembre-se também que muitas vezes aquele irmão que está ali, que você está menosprezando, aquele irmão que está ali, que você está maltratando, sabe-se lá se ele foi um ente querido seu numa outra vida? Um pai, uma mãe? Imagina que você chegar lá e você vê que você maltratou seu pai, maltratou sua mãe. Só porque eles não eram da sua família. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai. Saímos todos da essência divina. Aqui dentro a essência divina, dentro de vocês também tem. E João Evangelista fala, quando eu falo que eu amo a Deus e tenho qualquer coisa contra o meu inimigo, contra qualquer pessoa, eu não amo a Deus, porque eu não estou amando o Deus que está dentro daquela pessoa. Então vamos parar com esse negócio. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto de... Gente, vamos parar com esse negócio. Não dá para você chegar naquele fulano por enquanto. Afasta. Faz oração, faz prece por ele. Mas não deseja mal para ele, não, você deseja mal para você. Tudo que sai daqui volta. Porque o que sai daqui sai do que tem de dentro do coração. Então vamos começar a pensar nisso. Vamos tentar aos poucos. Até um dia que a gente vai conseguir chegar perto daquela pessoa, dar um bom dia, mesmo que seja entre os dentes, mas já vai conseguir dar um aperto de mão. Vai chegar um dia que você vai conseguir. Sou santo, não. Os mesmos problemas que vocês têm, eu também tenho. As mesmas dificuldades têm. Eu, quando tenho pessoas que eu tenho esses problemas com essas pessoas, eu me afasto delas. Porque eu acho que seria hipócrita da minha parte, se eu tenho algo contra ela, eu chegar, dar um abraço nela, sendo que eu não estou com vontade de abraçar. Está sendo falso. Então eu prefiro me afastar. Mas não fico desejando mal para ela, eu não fico falando mal dela pelas costas, envenenando as pessoas. Não.
Me afasto. Até o dia que eu conseguir olhar para ela e não ter um sentimento ruim dentro de mim, eu já vou começar a abrir uma porta para chegar para ela. Vai chegar um tempo em que vai melhorando esse sentimento, eu vou trabalhando esse sentimento dentro de mim, eu vou conseguir chegar perto dela, dar um bom dia, dar um abraço, conversar. Falo com experiência própria. Tem pessoas que antes eu não conseguia nem ver, nem ouvir a voz. E hoje, a gente sempre bate papo. Somos amigos. Mas nós temos que trabalhar esse sentimento. Agradeço vocês, né, pela presença de vocês, né, uma hora me ouvindo aqui, como o Roberto. Aí, ó, e tem uma coisa, mês que vem, esse culpado vai fazer eu vir 2 vezes aqui na casa. Então vocês preparem que eu vou encher a cabeça de vocês 2 vezes por culpa dele. Vocês acertam para ele. Obrigado a todos, espero ter podido, né, trazer um pouquinho de esclarecimento para vocês. Comecem a trabalhar esses talentos de uma maneira melhor. Comecem a pensar nesses talentos. Que eu garanto para vocês que vai ser a porta aberta para vocês conseguirem chegar ao reino de Deus. Muito obrigado.